O ano era 1980. O Brasil era governado pelo general João Figueiredo. A década de 80 no Brasil ficou conhecido como a década perdida. Isso do ponto de vista econômico, do crescimento e também do desenvolvimento. E a mesma terminou com uma hiperinflação, pois os países latino-americanos passaram por uma crise econômica que impactou toda a população. Uma das razões para tal era que o Brasil ainda estava em um período da ditadura militar. Políticos que hoje estão ou já estiveram no poder estiveram presos durante essa época. Ainda durante esse período, alguns acontecimentos marcaram o mundo, como por exemplo, os Estados Unidos abandonando as Olimpíadas de Moscou, antiga União Soviética. Já no meio político brasileiro, havia pressões por eleições, resultando no movimento de Direta Já, um envolvimento cívico de várias camadas da sociedade, o qual contou com a participação de intelectuais, artistas, pessoas ligadas à igreja e em outras religiões, é claro, e não à católica, partidos políticos que se formavam como PT, PMDB e PSDB, entre tantas outras personalidades políticas. Afinal, foram verificadas fortes reduções no PIB brasileiro, sendo que a média dos anos 70 caiu de 7% para 2% nos anos 80. Além disso, durante a década de 1980, por conta do aumento das taxas internacionais de juros, a dívida do Brasil com os Estados Unidos cresceu vertiginosamente, aumentando assim substancialmente o déficit público. E não só a dívida externa, mas também a dívida interna seguiu uma trajetória de aumentos contínuos devido a uma política fiscal expansionista do governo daquela época. Os anos 80 e a década perdida para a economia do Brasil também foram marcados por inúmeras tentativas de reformas monetárias para a estabilização econômica. Foi nessa época que surgiram os planos como o Plano Verão, o Plano Bresser e o Plano Cruzado. No entanto, todas essas tentativas não obtiveram sucesso, visto que o problema da expansão dos gastos públicos continuou. Um congelamento de preços e outras medidas foram adotadas. Isso em uma tentativa fracassada de estabilizar a economia do país, que só viria anos mais tarde, em 1994. Mas lembra do general João Figueiredo? Pois bem, voltamos ao ano 1980, quando ele era ainda presidente. Inclusive, ele foi o último presidente da então ditadura militar. Além da agressividade do presidente e do seu autoritarismo, isso é, no seu modo de governar, outro ponto negativo foi a condução desastrosa que esse governo fez com a nossa economia. Entre os indicativos disso está o fato que esse governo permitiu uma inflação de mais de 235,1%, isso em 1985, e quase dobrou a nossa dívida externa e viu com que o PIB do Brasil encolhesse cerca de 4,3% em 1981. Esse governo também foi responsável pela lei de anistia, uma lei que permitiu o retorno de milhares de brasileiros por conta da perseguição promovida pelos militares. Mas também a anistia garantiu um perdão judicial aos agentes repreensivos da ditadura, impedindo com que esses fossem julgados pelos tais crimes cometidos durante esse período horrendo da nossa história. Outra ação desse governo que contribuiu para o andamento da abertura gradual foi o fim do bipartidarismo, e com isso o país pôde ter novamente diferentes partidos políticos, com o intuito, é claro, de enfraquecer a oposição formada pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, por causa do surgimento de uma série de novos partidos que poderiam roubar os votos dos NDBistas. Então você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com importação? Pois bem, chegamos ao dia 3 de setembro de 1980, numa quarta-feira comum. O general, então, Figueiredo, ele decretou a lei de número 1804/80, que falava a respeito da simplificação das remessas postais internacionais. É um decreto simples, só que com alguns artigos relevantes para a população. O artigo 2
desse decreto diz o seguinte: dispor sobre a isenção dos produtos de importação dos bens contidos em remessas de valor em até 100 dólares americanos ou equivalentes em outras moedas quando destinados a pessoas físicas. E essa medida foi tomada com uma única intenção: tentar atrair mais investimentos estrangeiros para o país, que, como citamos, até aqui não estava em seus melhores dias economicamente. Mas o tempo passou e 11 anos depois, em 1991, numa bela segunda-feira, no dia 30 de dezembro, o então jovem presidente Fernando Collor de Mello, com o decreto de lei de número 8.383, sancionou os artigos da lei anterior, pondo em vigor os limites de importação a remessas internacionais de até 100 dólares, isso quando destinada a pessoas físicas. Acho interessante citar aqui que o limite de 100 dólares era apenas quando fosse enviada para a pessoa física, mas já existia um limite de até 500 dólares, caso a pessoa pudesse, é claro, viajar para outro país. Mas vamos ser justos que naquela época no Brasil não era tão simples importar. E outra coisa, você só conseguiria importar de duas maneiras: ou você era um político e tinha como viajar, ou você tinha algum parente que podia enviar um produto para você e aí ter que confiar nos correios para que o produto viesse chegar até você. Nesse ponto eu te pergunto, esse vídeo está agregando algum valor ou está sendo informativo o suficiente para você? Então não se esqueça de deixar o teu like para apoiar esse tipo de conteúdo. Afinal, é muito trabalhoso fazer esse tipo de vídeo aqui e você só me retribui com um like e também com a tua inscrição. Agora, de 1991, avançamos 4 anos no futuro até o ano de 1995, quando então ex-presidente da República, José Sarney, que naquela época era também senador, passou a canetada na lei de número 9.001, isso no dia 16 de março. E o que aquela lei dizia? Ela simplesmente revogava a lei que o Antônio Figueiredo havia feito e também que aí o Fernando Collor havia posto em vigor. E essa lei instituiu algumas alterações importantes na importação. Primeiro, no caso de medicamentos destinados à pessoa física, será aplicado uma alíquota 0%. Exatamente. Então, se você comprar qualquer medicamento e esse medicamento for destinado a uma pessoa física, era 0%. No entanto, existia um limite de até 10 mil reais que a pessoa conseguiria comprar em medicamentos e ter tal isenção. O segundo artigo que integra essa lei diz o seguinte: os bens que integrem a remessa postal internacional do valor de até 50 dólares americanos ou equivalente a outras moedas serão desembarcados com a isenção de imposto. Isso é, desde que sejam destinadas, tanto o remetente quanto o destinatário sejam pessoas físicas. Tipo que passa a canetada e institui uma nova alíquota para importação. Essa MP, ou medida provisória, também formulava as regras de recebimento e documentação para tal importação simplificada. E lembra da isenção de 500 dólares? Pois é, essa até então ainda não foi modificada. Agora avançamos 22 anos no futuro e em 15 de setembro de 2017, quando o Brasil ainda era governado pelo Michel Temer, o vice da Dilma, exatamente, do Centrão, a Receita Federal publica a normativa de número 1737 de 2017 e dispõe de mais regras para a importação, entre elas a proibição de importação por pessoa física para comercialização ou mesmo para confeccionar ou para industrialização. Ou seja, se você quisesse comprar um produto para revender, você teria que importar como CNPJ e a taxa é elevadíssima. Exatamente. Lembrando que até então as regras que estão valendo para a importação em 2017 são as regras que te isentam de imposto caso você compre até 50 dólares, tá bom? E 3 anos depois, em janeiro de 2020, mesmo aí em meio à crise da Covid-19, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, através de uma portaria, elevou a isenção para compras internacionais de 500 dólares, lembra? 500 dólares? Pois é, elevou para 1.000 dólares.
Detalhe, todos os produtos estariam isentos também do IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados, também do recolhimento do PIS/PASEP importação e do CONFINS importação. E esse limite seria para a compra de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos, também conhecida como free shops. Uma outra medida que também foi aprovado nesse mesmo dia foi a ampliação de $300 para até $500 de isenção, no caso a pessoa quisesse comprar atravessando as fronteiras do país por via terrestres, como por exemplo o Paraguai ou qualquer outro país que façam, é claro, fronteira com o Brasil, exatamente. Então nós temos aí duas ampliações na importação. Outro detalhe, a ampliação ocorreu para importação mesmo no meio de uma das maiores crises sanitárias da nossa década. E que sim, é bom nós sabermos que temos tal benefício em poder viajar, como por exemplo por Uruguai, e ter uma isenção bacana. Já em 2022, o mundo estava começando a se recuperar de uma das maiores crises sanitárias da década. A pandemia deixou suas marcas e algumas delas até hoje ainda não foram superadas. Mas no Brasil é ano eleitoral. Todos nós sabemos da importação em 2022 foi marcada pela pressão dos empresários ao Ministério da Fazenda e também a políticos, pois eles viram que as chinesas estavam dominando as compras aqui no Brasil. O Paulo Guedes nessa época vivia falando no Digitex e todos nós estávamos apreensivos quanto ao destino incerto da importação. Mas todos nós ficamos aliviados quando o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tuitou no dia 21 de maio de 2022 que não assinaria MP ou qualquer tipo de aumento para sites estrangeiros. E então começou-se as eleições, os debates e não deu outra. O Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente para assumir aí o seu terceiro mandato. Mas é um pequeno detalhe que eu gostaria de inserir aqui, porque muita gente não olhou para o plano de governo desses dois e votou com o coração. Veja só o que é que o Bolsonaro previa em seu plano de governo para a importação. Propomos assim uma redução em muitas alíquotas de importação e das barreiras não tarifárias, em paralelo com a constituição de novos acordos bilaterais internacionais. Eu vou estar deixando, é claro, o link do plano de governo de cada um deles na descrição. Enquanto isso, Lula projetava o seguinte: proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique os tributos e que os mais pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Essa reforma será construída na perspectiva do desenvolvimento, simplificando, é claro, e também reduzindo a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária ao garantir uma progressividade tributária, aperfeiçoando a tributação sobre o comércio internacional desonerado. Isso progressivamente, produtos com maior valor, agregando tecnologia embargada. Muita gente não leu seus planos de governo, como eu falei, votaram com o coração e foi exatamente o que ele fez. Aperfeiçoou a tributação, já que em agosto de 2023 o remessa conforme entrou em vigor e acabou totalmente com a isenção de compras internacionais. Até porque 17%, mesmo que de ICMS, ainda assim é imposto. O remessa conforme foi apenas a porta de entrada para a regulamentação e para que o governo arrecadasse mais. E o resto é simplesmente história. O projeto Mover chegou e com ele o jabuti da importação, sendo aprovado pela Câmara dos Deputados em apenas 15 segundos, mesmo com a alta da sua impopularidade. Mas como diz o presidente da Câmara, os acordos devem ser honrados. Sendo direcionado pelo Senado, o relator Rodrigo Cunha, do Podemos, do Alagoas, tentou até mesmo remover a proposta. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, também propôs uma segunda isenção para a indústria nacional, mas foi tudo por água abaixo. Ou seja, se é para taxar, que taxem a todos. Que taxem o consumidor brasileiro, que taxem a indústria nacional ou que taxem a indústria internacional. E agora, você, meu caro amigo, conhece a história completa da taxa de importação, onde os mais ricos têm isenção
e os pobres não. Mas você já parou para pensar por que os brasileiros passaram a importar mais? Bom, isso aqui é assunto para outro vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!